Hello, tudo certinho com você aí do outro lado da minha telinha? Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal sob uma perspectiva, uma ótica diferente, com uma abordagem interessante. E eu espero que você aprecie o suficiente para absorver, assimilar esse conceito e sair daqui, depois de ver esse conteúdo até o final, totalmente diferente da pessoa que você era antes de consumi-lo. Afinal de contas, o meu principal objetivo, quero compartilhar com você, é ajudar o máximo de pessoas possível. E eu espero que você esteja sendo auxiliado ou auxiliada com esse conceito que vou trazer aqui e agora. Ou melhor, daqui a pouquinho. Permita-me que eu me apresente. Eu sou o Vilmar de Souza e estou gravando meu primeiro vídeo aqui na plataforma. Calma, que isso é apenas um conceito que eu inaugurei para minha própria jornada de sucesso aqui no YouTube. Sempre chegar aqui com a expectativa, a experiência de quem já está gravando próximo à 100ª vez ou mais. No entanto, com a expectativa de alguém que está gravando pela primeira vez. Como assim? Não criar expectativas surreais, altas demais, faz com que você não tenha o risco de se frustrar. Eu não quero dizer que você tem que ser pessimista, tem que pensar pequeno, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de desenvolver um projeto a longo prazo e que, para isso, algumas etapas precisam ser transcorridas. E eu quero acreditar que estou apenas no meu primeiro passo. E quando acontecerá a conclusão desse primeiro passo? Quando o meu primeiro vídeo viralizar, alcançar aí 1.000 ou mais visualizações. Isso está sendo a minha própria proposta, um acordo que fiz de mim para mim mesmo. Então, quando o meu primeiro vídeo alcançar, quem sabe, 1.000 ou milhares de visualizações, eu vou aceitar que eu já dei o meu primeiro passo e aí vou prosseguir para uma segunda etapa do meu projeto, que é alcançar a notoriedade, a expressividade aqui na plataforma pela qual ou que estou usando como canal de comunicação para falar contigo. E vamos lá. Quando se trata de desenvolvimento pessoal, isso é até retórico, porque naturalmente ninguém nasce e passa pela vida sem a experiência do desenvolvimento, de alguma forma. E para que você possa desenvolver o teu projeto, o projeto da tua vida, ou para que você possa alcançar o teu propósito, ou objetivos e metas que você propôs alcançar, você precisa passar por processos. E cada processo desse aí tem que ser aceitavelmente desenvolvido. E a vida, o desenvolvimento como pessoa e o desenvolvimento pessoal, existem etapas de que, como está tudo bem. Como assim? Eu ainda não... o que eu alcancei em termos de números e de visualizações aqui no YouTube são máximo algumas dezenas de visualizações. E eu quero te dizer que, particularmente para mim, é aceitável. Como aceitável? Porque eu ainda estou no início do desenvolvimento ou da efetivação do meu projeto. Mas vamos lá. Eu quero te trazer a analogia ou uma abordagem ouvida, eu vi por um teólogo a quem admiro muito. Ele é de uma capacidade de oratória incrível e, por achar interessante a abordagem que ele fez com relação ao desenvolvimento de uma criança, eu quero trazer essa mesma abordagem em forma de metáfora ou analogia para te falar sobre o desenvolvimento do projeto da tua vida. Afinal de contas, você quer ou não acessar o sucesso? Você, quando se trata dos teus objetivos e propósito, você é aceitável você permanecer, assim como eu estou dizendo, para a minha realidade, um pouco mais de um mês desenvolvendo esse canal, alcançar apenas seria um sonho, estar alcançando milhares de visualizações, claro, mas isso
depende do quanto você vai engajar-se com os meus temas. No entanto, é aceitável que para um canal com apenas um mês e alguns dias tenha canais, né, tenham apenas algumas visualizações, como está acontecendo. E o porquê? Porque eu também, no que diz respeito a gravar esse formato de vídeo, estou passando por um momento de evolução, de desenvolvimento. Eu nunca antes havia gravado nesse formato, dessa forma. Como assim? Sem roteiro, simplesmente chegar aqui diante da câmera, apertar o botão, começou a gravar, comecei a falar. Acabou, esgotou-se o assunto, apertei o botão, desliguei. Simples assim. É um trabalho realmente sem edição. O que vai surgindo em minha mente, em minha mentalidade, eu vou compartilhando com você na íntegra. Então, o que eu quero te dizer é que, assim como uma criança, ao nascer, ela vai estar com a coloração da pele alterada, o rosto inchado, nem sequer está com os olhos abertos, sem um dente sequer na boca, ainda assim, se você perguntar para o médico, ele vai dizer o quê? A sua criança está? Você já passou pela experiência da paternidade? E o pastor, o teólogo Alejandro Bolhão, ele fala o seguinte: quando eu parei para refletir no que o médico disse, o seu filho é perfeito. Aí ele diz, é uma comparação tola, mas eu me perguntei, como perfeito? Com o rosto totalmente deformado, que o processo de nascimento faz com que a criança sofra e tenha alguns aspectos de deformação? Sim, no meu caso, ainda mais, uma vez que eu passei da hora adequada de nascer, a falta de oxigenação me fez com que eu nascesse sem sinais vitais visíveis e com a coloração da pele alterada por conta da falta de oxigenação devida. Então, algumas crianças mais do que outras mais, todas elas nascem com essa certa característica de deformação. E ele disse que parou para refletir um pouquinho. Perfeita. E depois ele disse, sim, perfeita para aquela fase da vida. Então veja que uma criança totalmente dependente, sem dentes, sem garras, como diz o Cid da Era do Gelo, sem dentes caninos desenvolvidos, sem enxergar de forma eficaz, isso literalmente, e o médico olha para essa criança e aí diz para o pai, é uma criança perfeita. Então entenda que vai depender da fase em que em que o seu projeto, quase que eu me atrapalhei aqui, né? Quase que eu tropecei nas próprias palavras. Vai depender de que em ponto da caminhada você está na tua jornada de sucesso, embora as coisas não estejam acontecendo como você gostaria de que acontecesse, é perfeito para aquela realidade, para aquele momento da tua caminhada. Agora imagine, eu estou aqui dizendo para você que para essa fase do meu desenvolvimento da expressividade aqui no YouTube, algumas poucas dezenas de visualizações são aceitáveis, ok? E sim, agora imagine se daqui a alguns anos, gravando na frequência com que eu estou gravando, eu continue com essa pequena quantidade de visualizações. O que você diria? É exatamente o que eu penso. Que não é normal. Um mês e pouquinho de desenvolvimento, ok. Depois, após um ano, a quantidade de visualizações não crescer, isso significa que eu não estou evoluindo. É como se uma criança, ao nascer, fosse da forma que você sabe como é uma criança ao nascer, com essas deformações, inclusive aqui citadas. Se depois de um ano ela continuasse deitada sob a cama, apenas se movimentando com o auxílio da mamãe, não tivesse já caminhando aí para desenvolver os seus primeiros passos, não tivessem tentando falar, ok? Primeiro ano, dessa forma. Segundo ano, da mesma forma. Terceiro, quarto ano, você ia dizer o quê? É evidente que já ou já passou da hora
após um ano de que essa criança precise ser alcançada por um profissional. A mesma coisa acontece com o projeto da tua vida e com o desenvolvimento pessoal. Algumas coisas são aceitáveis. E ele começa dizendo, uma criança com 1 ano e pouco, 2 anos, 3 anos, ela está fazendo o quê? Está fazendo bagunça no meio da casa. E que bagunça. Eu tenho um que no próximo dia, hoje, hoje dia 6, ele está completando 3 aninhos. Então, ele tem características de criança que tem 3 anos. Apronta alguma bagunça, brinca de dar drible na mamãe quando ela tenta convidar para trocar a fralda, para dar mamadeira, para poder ir tomar banho, e ele faz de propósito, ele brinca. E você sabe que algumas crianças são bastante serelepe, por assim dizer. Apronta com os animais, joga pedrada nas casas de marimbondo, aperta a campainha da casa do vizinho, enfim, travessuras de crianças. Até certo ponto, para determinada faixa etária, ok, tudo bem. Agora, imagine um ser humano aos 20 e poucos anos de idade fazendo exatamente o que uma criança de 3 anos, o que é normal para uma criança de 3 anos. Entende que para cada fase da vida existem coisas aceitáveis e outras que nem em sonho jamais poderia ser vista como normal. No que se trata o desenvolvimento do teu projeto, os objetivos, as metas que você estabeleceu para a tua vida, vai ter coisas que são aceitáveis para aquela fase e tem outras que não tem como você olhar, ignorar e achar que é normal. Então, entenda para que você possa harmonizar, alinhar a tua expectativa de acordo com as fases que você está vivenciando em teu projeto. O que eu quero te dizer é o seguinte, e é exatamente o que diz Pedro Bial em Filtro Solar. Ele diz, não se autocongratule demais. O que ele quer dizer com isso? Eu, particularmente, acho insuportável pessoas que se acham o centro do universo, a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote e existe ele e o resto do mundo. É insuportável lidar com pessoas assim, que se autocongratulam, porque eu faço, eu aconteço. Mas a outra parte, a segunda parte do texto ou do verso da estrofe diz o seguinte, não seja, no entanto, severo demais com você mesmo. Ou seja, você não precisa achar que está abafando, por assim dizer. Isso eu digo no processo de desenvolvimento da tua jornada de sucesso. Não se autocongratule demais, não se ache o cara, porque você vai se tornar alguém insuportável, mas também não seja severo demais com você. O que é ser severo demais consigo mesmo? É exigir-se de si mesmo mais do que deveria. Então, aceite que, como todo ser humano normal, você tem potencialidades, tem coisas que você desenvolve com muita habilidade e tem em outras áreas suscetibilidades. Em outras áreas você não tem tanta habilidade como tem em uma. Então não seja severo demais com vocês. Caso você tenha cometido ou cometeu alguns erros, e eu digo tanto na vida, nos relacionamentos, dentro do teu casamento, com o cônjuge, com os filhos, é ideal que você não cometa muitos erros. Mas se você falhou em algum ponto, não seja severo demais com você. Isso faz parte do teu desenvolvimento pessoal. Agora, não ignore. Se você errou, identificou que errou, tente corrigir, para que as tuas atitudes sejam condizentes com a fase da tua existência. Não tem como você estar desenvolvendo o teu projeto há 10 anos e aceitar que os resultados sejam o mesmo de um mês. E é essa a minha realidade. Daqui a 5 anos, eu quero estar recebendo milhares e milhares e milhares de visualizações, e não apenas algumas dezenas. Mas para isso, evidentemente que eu tenho que passar por esse autodesenvolvimento. E o que seria autodesenvolvimento? No meu caso, conhecer cada dia a mais sobre crescimento aqui na plataforma, estar devidamente preparado para as palestras ou
convites de palestras que surgirão. Recentemente eu recebi uma proposta para palestrar para uma empresa que tem 3 unidades aqui na minha cidade. E eu já sei exatamente o que eu vou falar, mas eu preciso a cada dia me aprimorar para que cada palestra seja melhor que a outra, para que o engajamento das pessoas com aquela mensagem que eu vou passar seja cada dia melhor, que o meu reconhecimento ou a forma ou o tom que eu uso para transmitir a minha mensagem aqui seja cada dia mais de uma comunicação mais fluida e não com me atrapalhando, tropeçando nas próprias palavras, me perdendo na mensagem que eu tenho e que eu pretendo passar para você aí do outro lado. E eu quero te dizer que ainda não cheguei ao ponto ou como eu gostaria realmente de me comunicar ou transmitir a minha mensagem, mas eu não vou ser severo demais comigo mesmo. Eu vou aceitar que até o momento, como eu não tinha a habilidade, eu ainda não tenho, e nem a desenvoltura devida para falar de forma fluida, sem edição, abrir a câmera e falar, não é a mesma coisa de falar para um público olhando nos teus olhos. Isso eu faço com muita facilidade, mas ligar essa câmera e falar como se realmente estivesse falando com você aí do outro lado, aí já é uma coisa totalmente diferente. Então, eu, dentro desse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de desenvolvimento até a efetivação desse projeto, no qual eu pretendo, evidentemente, passar insights para algumas empresas, como já recebi o convite para fazê-lo, como também pretendo conceder mentoria na área de vendas direta, já que é isso que eu faço no meu dia a dia de forma profissional, é esse tipo de atividade. Então, no futuro, evidentemente que eu preciso desenvolver-me o suficiente para estar preparado para falar sobre abordagens assertiva, vocabulário também mais assertivo, tipos de piadas que talvez sejam bem recebidas ou não. O meu campo de atuação, evidentemente, todos os dias é um laboratório do qual eu absorvo experiências uma atrás da outra. E eu espero que você tenha entendido a minha mensagem exatamente da forma que eu mentalizei aqui e pensei em passar para você. Se não, deixa também o teu comentário aqui e em publicações posteriores eu vou tentar usar uma comunicação de mais fácil entendimento, mais fácil assimilação, para que você não fique com a sensação de que chegou no início e saiu, eu falei e não te transmiti nada. Isso não é legal e não é exatamente o que eu estou buscando. Até a próxima!